Todos devem ver, ouvir, assustados, estupefatos. Sei que todos imaginam que a cada escândalo de corrupção, qual será o próximo? E se o próximo escândalo não será o maior escândalo da história do país? Porque a cada escândalo de corrupção diz que este escândalo é o maior da história do país. Bom, talvez, não sei se algum será maior do que estamos assistindo com os sequenciados capítulos da chamada Operação Lava Jato. O último capítulo, a 7ª etapa, a chamada etapa juízo final, a 7ª etapa da Operação Lava Jato, que levou à detenção os principais executivos de pelo menos 4 das 5 maiores empreiteiras do país, mais do que qualquer outro detalhe, mostra para nós a necessidade de uma reforma profunda no sistema político brasileiro. O que nós estamos assistindo, meus senhores, minhas senhoras, meus senhores, é o envolvimento. No depoimento de um desses executivos hoje pela manhã, ele dizia: eu contribuía com PMDB, PP, PT e outros. A disposição é perguntar: diga-me os outros, detalhe os outros. E ao perguntar dos outros, nós veremos que, com certeza, estão envolvidos quase todo o espectro partidário brasileiro. Mais do que se responsabilizar, nós veremos, e eu acho necessário que dessa operação, nós temos não somente a 7ª etapa da operação, nós temos a 8ª, a 9ª, a 10ª. Não pode ficar somente nas empreiteiras. É fundamental que se chegue até os políticos. É necessário, como já foi dito, que não fique pedra sobre pedra, porque dessa operação é fundamental passar de fato o Brasil a limpo, porque eu quero comungar das declarações na última segunda-feira, na Folha de São Paulo, de Sua Excelência o Procurador-Geral da República, o Dr. Rodrigo Janot. E quero comungar das declarações dele, porque ainda na semana passada, senhora presidente, sussurrou pelo Congresso Nacional, por algumas instituições, dúvidas sobre o Procurador-Geral da República e sobre o procedimento do Procurador-Geral da República e sobre a condução do Procurador-Geral da República a respeito desta investigação e de outras quaisquer investigação. Eu venho aqui à tribuna, presidente Ana Rita, para hipotecar minha total confiança na condução dessa investigação por parte do Ministério Público Federal. Se tem uma instituição que eu tenho confiança plena, absoluta, que eu tenho certeza que é totalmente republicana nesse país, é o Ministério Público Federal. Mas eu digo aqui dessa tribuna, e eu sei, senhora presidente, que das ruas, quem fala é o povo brasileiro. Eu estava observando uma pesquisa recente da Universidade Federal Fluminense. Nessa pesquisa, os pesquisados, uma pesquisa qualitativa, os pesquisados foram perguntados se conheciam... primeiro perguntaram às pessoas o seguinte: se conheciam as áreas que o Ministério Público Federal atuavam. Dos entrevistados, 16,7% disseram que não conheciam. 76% disseram que só
ouviram falar do que o Ministério Público Federal atuava. 93% disse que não possuíam clareza, senador Jorge Viana, querido, que não possuíam clareza das áreas que o Ministério Público Federal atuava. Mas veja, senadora Ana Rita, 5 de cada 5 entrevistados disseram que tinham confiança no Ministério Público Federal. Ou seja, 100% dos entrevistados, ao consultados sobre o Ministério Público Federal, disseram que confiavam com a nota máxima no Ministério Público Federal. É por isso que, em 2013, quando foram perguntados, quando o povo foi perguntado se queriam retirar o poder de investigação do Ministério Público Federal com uma PEC que tramitava aqui no Congresso Nacional, chamada PEC 37, o povo foi para a rua defender a atribuição de investigação de promotores e procuradores, de promotores de justiça e de procuradores da República. Foi por isso. É por isso que as atribuições de investigação do Ministério Público, são defendidas. Porque há no sentimento coletivo das pessoas que, quando as coisas vão para o Ministério Público, lá as coisas andam e funcionam. É por isso, foi murmurado aqui, foi murmurado por aí, desconfianças na semana passada, sobre a atuação do Procurador-Geral da República. Pois bem, se há alguém nessa República e das instituições republicanas que eu tenho total confiança, é na condução do senhor Rodrigo Janot, o atual Procurador-Geral da República. E esta confiança de minha parte ficou reafirmada na entrevista que eu vi de Sua Excelência. Não sei se a senhora viu, senadora Ana Rita, mas eu recomendo a todos. Foi a entrevista de Sua Excelência na última segunda-feira, ontem, na Folha de São Paulo. Eu quero destacar alguns trechos da entrevista do Procurador-Geral da República, a Folha, e fala de temas importantes. Veja o que ele diz. Ele disse que o mais importante dessa Operação Lava Jato, que deve ficar, é a necessidade que o país tem de reforma política. E tem que ser isso. O mais importante dessa Operação Lava Jato é que esse sistema de financiamento, de campanha no Brasil tem que ser finado, tem que ser, em definitivo, vaticinado ao fim, vaticinado à morte definitiva. Não pode existir mais. O que estamos assistindo com esta chamada Operação Lava Jato é que existe um jogo de cumpliciamento de interesses entre políticos, empreiteiras, entre empresas e políticos, que um entrega o seu financiamento em campanha para as empreiteiras, e estes políticos, depois no poder, devolvem o seu poder através de contrato para as empreiteiras. É isto que existe. É um jogo de conluio, de troca de interesses, que continuará enquanto nós tivermos no Brasil esse sistema de financiamento de campanha. E há de se fazer uma pergunta. Nós temos uma ação direta de inconstitucionalidade, aqui ao lado, na Praça dos Três Poderes, no Supremo Tribunal Federal, julgada, se eu não me engano, desde março ou de abril, com 6 votos favoráveis, ou seja, já está praticamente decidida, pelo fim do atual sistema privado de financiamento de campanha, com um pedido de vistas do ministro Gilmar Mendes. Ora, porque esse pedido de vistas não retorna para o plenário do Supremo, e a gente acaba com esse sistema de financiamento de campanha. É o que está provado. Tem 3 partidos declaradamente envolvidos, mas não são 3.
Vai se encontrar 4, vai se encontrar 5, vai se encontrar 6, vai se encontrar 10. Não tem um poder envolvido no esquema que está se encontrando da Lava Jato. É mais de um poder envolvido. É o sistema político brasileiro que está apodrecido. É o sistema político que está nesse jogo de interesses. Isso, o Procurador-Geral da República desnudou, como se fosse, desnudou e apresentou para nós, e pintou para nós, com o pincel de um artista, nesta entrevista de ontem, na Folha de São Paulo. Diz, Sua Excelência, num trecho da entrevista: isso é um rastilho de pólvora. Quando um começa a falar, o outro diz: vai sobrar só para mim? E aí, eles começam a falar mesmo. Um me perguntou: e se eu não tiver ninguém para entregar? Eu disse: sempre tem. Você pode se entregar. Eu só não aceito perdão judicial. A gente ainda vai pegar esse dinheiro. Hoje são cerca de 700 milhões bloqueados. Se as empreiteiras vierem fazer delação, vamos colocar a exigência para a construção de presídios. E olha que ideia genial. Se as empreiteiras vierem fazer delação, ele topa, inclusive parte do recurso recuperado, destinar para a construção de presídios. Ideia genial. O dinheiro recuperado da delação, destinar para a construção de presídios, que pode servir, inclusive, para alguns dos delatores. Ideia genial. Como não se pensou nisso antes? Uma ideia fantástica. A entrevista, inclusive, entra em detalhes e mostra a independência da atuação do Procurador-Geral da República. Então, queria, senhora presidente, hipotecar aqui minha solidariedade, minha certeza e confiança na condução dessa investigação. Eu tenho mais confiança no Ministério Público Federal e na condução do Ministério Público Federal pelo Procurador-Geral da República do que em qualquer CPI. Aliás, CPI, desde a última CPI que participei, aqui do Cachoeira, eu participei e acho que foi uma das maiores vergonhas da história do Congresso Nacional. Foi uma das maiores vergonhas da história do Congresso Nacional. CPI aqui no Congresso, cá entre nós, eu não boto fé. Não boto fé que saia e que tenha bom resultado. Agora, na apuração feita por procuradores da República, em institutos como esse, da delação premiada, trazido aqui, e na condução feita por Procurador-Geral da República, do porte do Dr. Rodrigo Janot, nisso e nessa condução, e na necessidade que temos, apontada por esta apuração, de fazermos reforma política, nisso eu acredito. Nesse tipo de apuração, eu acredito, e eu creio e estou confiante que este é o melhor encaminhamento, senador Inácio Arruda, para a República. Mesmo porque o que está apontando aqui é que a necessidade que temos aqui é sairmos disso com a reforma das instituições brasileiras. Então, senador Eduardo Suplicy, que agora preside, eu quero aqui reafirmar minha confiança no curso dessas investigações, que essas investigações radicalizem no sentido de apurar tudo que tem que ser apurado, que venha a próxima etapa, que já se teve as empreiteiras, que se encontre os corruptos, que se encontre os corruptores, que se encontre todas as partes, pontes e fontes desse esquema que está sendo desvendado. E esse esquema só está sendo desvendado porque a apuração está sendo feita por reputo, reflito e reitero. Está sendo conduzido por aquela instituição que eu acredito que tem sido a instituição mais republicana e independente desse país, que é o Ministério Público Federal. Obrigado, senhor presidente. Os cumprimentos.